primeiro falar desse momento do Fluminense, mais uma atuação que não consegue vencer. São 6 jogos sem vitória, 6 jogos sem fazer gol, algo que só tinha acontecido em 1971 com o Fluminense no Campeonato Brasileiro. A 4 pontos ainda da zona, mas os últimos resultados mostram que aparentemente a luta vai ser até o fim do Fluminense. Queria saber o que você pode falar da atuação e do momento do Fluminense e se você se sente ameaçado no cargo diante desses resultados. Olha, o que aconteceu foi isso mesmo. Um jogo que aqui sempre é muito difícil pela qualidade do time do Bahia, pelo entrosamento que tem. E nós tivemos uma pressão muito grande no início do jogo e depois controlamos o jogo no primeiro tempo. E voltamos ali com um bom controle também, e aí depois, por uma infelicidade ou bolas perdidas, acabamos levando o gol. O Bahia até poderia ter feito antes os gols, mas talvez não daquela maneira. E acho que vai ser assim até o final, infelizmente, né, para todos nós e para o torcedor do Fluminense, porque por mais que a gente esteja lutando muito, por mais que a gente esteja trocando peças, dá a impressão que a falta de jogadores, de um ou outro jogador que não pode jogar no jogo, ela quase sempre é muito representativa. E acho que as nossas dificuldades, talvez eu não possa afirmar isso, mas que trazem conscientemente uma desconcentração em algum momento do jogo, que o adversário aproveita disso. E é muito pouco poder ofensivo, né, em tantos jogos, e por mais que estejamos treinando e orientando, a gente não está conseguindo chegar. Marcelo, você até falou um pouquinho sobre a situação dos desfalques. Você está numa reta final de temporada, jogos quarta e domingo, ainda tem semifinal de Sul-Americana. Como é que fica a cabeça do treinador? Já tem um jogo difícil no próximo final de semana, ainda lutando nessa iminência de situação de rebaixamento. Como é que fica a cabeça para planejar a equipe para um jogo no fim de semana e outro decisivo na Sul-Americana? A ideia anterior, e nós perdemos muitas oportunidades, né? O jogo do Vasco, que a gente jogou muito bem, mas não conseguiu fazer o gol. O jogo do Sport, que foi da mesma forma, com muitas finalizações, e também não conseguimos fazer o gol. E vai apertando, cada vez vai apertando mais. Tínhamos uma ideia de talvez um pontinho aqui ou até ganhar o jogo. Seria natural se o Fluminense ganhasse ou empatasse e também o Bahia ganhasse, porque joga muito bem aqui, mas não foi possível. E estamos estudando agora, talvez tenhamos que ir com o time principal, com o que tiver de melhor para jogar com o Internacional, e jogar na quarta-feira da mesma forma, descansar mais os jogadores, mas como são jogadores que lutam muito, muito comprometidos, a gente tem que de repente ter esse sacrifício agora, esse esforço para conseguir esse ponto necessário e não depender mais de ninguém. Marcelo, você falou que os problemas, né, vem atrapalhando e causando desconcentração. Acredito que você esteja falando dos problemas financeiros. Como é que você está lidando com essa situação? Eu lembro que o Abel falava como isso atrapalhava o trabalho dele. Como é que você está lidando isso, conversando com os jogadores, tentando fazer com que isso não atrapalhe dentro de campo? E se você puder responder o que eu te perguntei na primeira pergunta, sobre a questão de... São 6 jogos sem vencer, a gente sabe como é o futebol brasileiro. Como é que você se sente hoje no cargo de treinador? Eu, quando resolvi ser treinador, me preparei para todas as situações e eu vou doar o máximo aqui sempre para buscar resultados melhores, e é uma situação que não depende de mim. Em relação qual a outra pergunta? Sim. O problema financeiro, ele interfere, sim, ele é representativo. Quando é um período mais curto, né, um atraso mais curto, reflete menos. Quando é um período maior, como é o caso do Fluminense e outras equipes aí que estão no Brasileiro, não que o jogador deixe de treinar, deixe de jogar, muito pelo contrário. Esse grupo do Fluminense são profissionais que se esforçam, se empenham, treinam muito e também se esforçam muito no jogo em prol da vitória. Eu não tenho garantia disso. Eu acho que pode inconscientemente, em algum momento,
o jogador se desconcentrar no jogo. É a impressão que eu tenho por a experiência de ter vivenciado no futebol como atleta e como técnico também. Mas, ao mesmo tempo, a gente está mobilizando muito, já conversamos agora no vestiário, para que venha logo essa situação do brasileiro e a gente possa ter um pouco de tranquilidade para jogar na quarta-feira.